Todos os domingos a gente se reúne aqui para adorar o nosso Pai, o nosso Deus, em espírito e em verdade, fazer aquilo que é cabível aos filhos de Deus, que é adorar o Pai, amém? E agradecer a Deus pelas dádivas, pelos dons, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Mais uma vez, é uma honra, é um privilégio podermos ministrar a palavra do nosso Deus. Deu certo aí a live? Saúde a todos os amados irmãos aí do Facebook. Graça e paz seja multiplicada a todos. Desde já agradeço pela sua audiência. Fique conosco, porque Deus vai falar poderosamente através dos meus lábios. Deus ainda fala através da Bíblia, através da revelação da palavra de Deus, amém? Eu convido a todos que aqui estão e a você que aí nos acompanha pelo Facebook a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, ou Epístola de Paulo aos Colossenses. E o tema que eu trago nesta feita é libertados do império das trevas. Libertado do império das trevas. Já louvamos, já agradecemos ao nome de Deus, já adoramos em espírito e em verdade. E agora vamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Se você puder nos acompanhar, acompanhe. Se não puder, escute, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem à tona. Amém? Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo 13. Estamos todos? Amém. Dona Cícera Barbosa, Danísia Martins. Tem Filipenses, tem Efésios, depois Filipenses e depois Colossenses. Amém? Amém. Amém. Que diz assim a palavra do nosso Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ainda não? Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ajuda aí, irmãos, por favor. Tá, é antes de Hebreus. Colossenses 1, 13 fica Efésios, Gálatas, Efésios, depois Filipenses, depois Colossenses. Ajuda, Jaqueline. Eu incentivo a vocês a usarem um papel e uma caneta, porque eu vou usar muitos versículos, muitos textos. Pode passar, meu filho. Aqui na frente mesmo. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz: Ele quem? O Pai, o Senhor, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pai, quero fazer neste momento uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, eu te exalto, porque Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel e Tu vela para cumprir a Tua palavra em nossas vidas. Desde já eu te peço, Senhor, usa a minha vida, usa a minha voz, usa meus gestos, porque eu vou usar a Tua palavra. É tudo que eu te peço, é tudo que eu te oro. Já te agradeço no nome do Eterno, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, meus amados irmãos, irmãs eleitas, filhos de Deus, filha de Deus, povo que a Bíblia diz que é de propriedade exclusiva do Altíssimo. Minha filha, eu estava sentindo dificuldade aqui, agora me lembrei, é o óculos. Povo que a Bíblia diz que é de propriedade exclusiva do Altíssimo. Você é propriedade exclusiva de quem? Do Altíssimo. Do Altíssimo, de Deus. Está na Bíblia, pastor? Está na Bíblia. Diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Você não é propriedade exclusiva de um concílio. Você não é propriedade exclusiva de um pastor ou de uma denominação. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Amém? Amém. Mas eu quero nesta feita falar sobre esse tema: libertados do império das trevas. Libertado do império das trevas. O que seria o império das trevas? Falar de império lembra-nos os imperadores. Falar de império lembra-nos o imperialismo. Mas eu quero nesta feita falar sobre este império aqui que Paulo vai tratar aos Colossenses. Em primeiro lugar, o que seria exatamente esse império das trevas?
escute para você entender. O que seria exatamente este império das trevas? Amados, o império das trevas pode ser definido da seguinte maneira. O império das trevas Então olhe para mim para você entender que o assunto aqui é um assunto delicado, que eu vou tratar, né? Me deu até um frio na barriga. E olha que eu já prego o Evangelho há quase 14 anos, mas quando a gente vai trazer algo novo, quando a gente vai trazer algo que vai impactar, principalmente as pessoas que vão nos ouvir pela internet, o Evangelho, ele é novidade de vida. O Evangelho nos ensina a viver por fé e andar pela fé, e andar por fé é viver segundo a palavra, segundo o ensino, e principalmente segundo as 14 epístolas de Paulo. Então, o império das trevas pode ser definido da seguinte maneira. O império das trevas pode ser foi exatamente esse período anterior à cruz de Cristo. Para mim ser mais preciso, o império das trevas foi esse período desde a queda do primeiro Adão até o segundo Adão, que é Cristo. Então esse espaço, desde a queda de Adão até a vinda de Cristo, até a cruz de Cristo, podemos chamar esse período de império das trevas. Não é isso, meu diácono? Esse período da queda de Adão até a cruz de Cristo foi chamado, foi denominado de império das trevas. Só que Paulo, o apóstolo dos gentios, o nosso apóstolo não é Pedro, o nosso apóstolo não é Tiago, o nosso apóstolo não é João, o nosso apóstolo é Paulo. Se nós lermos as 14 epístolas de Paulo, ele vai dizer: eu sou apóstolo dos gentios. Nós não somos judeus, amém? Então nós somos gentios. Então Paulo trouxe um evangelho específico para os gentios. Já Pedro, Tiago, João e os demais, eles trouxeram um evangelho voltado mais para o povo de Israel, a saber, os discípulos de Jesus de Nazaré. Amém? Amém. Então ele nos libertou do império das trevas. Veio Cristo e deu fim a essa era tenebrosa, essa era adâmica. E tudo mudou, tudo se fez novo. Agora nós vamos ver o porquê que essa era de Adão até a cruz foi chamada de império das trevas. Sabe qual é isso? O que é o império das trevas? Ou seja, havia negritude, havia escuridão, havia condenação, havia morte e havia muitas coisas. E agora nós vamos ver o porquê que esse período foi chamado de império das trevas. Eu separei 3 fatores por que essa era foi chamada de império das trevas. Primeiro, por que essa era foi chamada de império das trevas? Porque havia lei. Havia lei. Pastor, mas havia lei? Havia lei, por haver lei, ela foi chamada de império das trevas. Ao longo desta homilia você vai saber o porquê que a lei também, por causa da lei, né, veio a ofensa, por causa da lei veio o pecado, por causa da lei veio a transgressão e por causa da transgressão a morte. Então são vários fatores que nos levam a entendermos isso. Vamos conferir coisas espirituais como espirituais. Então vamos ver o porquê que esta era foi chamada de império das trevas. Primeiro, João capítulo 1, por favor, abra aí no livro histórico de João, capítulo de número 1, versículo 17. Livro histórico de João. Então você vai ver lá na sua Bíblia, separando o Novo Testamento, e vai estar lá Mateus, Marcos, Lucas, e o quarto livro é o João. Pelo menos a Sociedade Bíblica do Brasil reconhece esses livros como fazendo parte do Novo Testamento, embora eu discorde. João capítulo 1, versículo 17. João capítulo 1, versículo 17. Logo, se Deus assim nos permitir, nós vamos estar usando aqui um telão, tá certo? Para agilizar essa busca aí na palavra. Eu vou correr um pouco para mim, que eu possa terminar o meu raciocínio. Se você me acompanhar, amém. Se não acompanhar, você pegue um papel, caneta e anote, tá bom? João capítulo 1, versículo 17 diz assim a palavra de Deus: porque a lei foi dada por intermédio de quem?
A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de... Então a lei foi dada por Moisés. Eu já prego aqui reiteradas vezes que a lei foi terceirizada. A graça, ela veio, a graça se manifestou, a graça se manifestou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Enquanto a lei foi dada por terceiros, a graça veio, a graça se nos tornou íntima, a graça veio e se manifestou na pessoa de Jesus. A graça era Cristo, né? Então, a lei foi dada por intermédio, ou seja, houve um mediador de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Eu já disse e usei o irmão Teles como exemplo, vou usar de novo. Eu aqui fiz a minha homilia, minha pregação. Está aqui tudo escrito. Mas se eu der para ele, ele não vai pregar como eu prego. Ele pode pregar parecido, mas não vai trazer o mesmo raciocínio, porque eu estudei e Deus me deu certas revelações e eu sei como me expressar aqui dentro desse contexto. Provavelmente ele vai pregar o que está escrito aqui, mas ele não vai trazer a mesma mensagem. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a lei ela foi terceirizada por Moisés. Deus passou para Moisés e Moisés terceirizou. A graça não. A graça, ela veio. Jesus se deixou revelar. A Bíblia diz que Ele se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Amém? Amém. Então, a graça foi terceirizada. A lei foi terceirizada, a graça veio. A graça se manifestou a nós. Então, por que essa era foi chamada de Império das Trevas? Primeiramente porque havia lei. Havia lei. Escute bem. Agora vamos ver o que diz Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 17. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 17. Mateus, capítulo 5, versículo 17. Amém? Amém. Olha o que é que diz a palavra. Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas, dizendo Jesus de Nazaré. Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para... Então, se você parar aqui nessa leitura, inclusive muitas pessoas me questionam, tá vendo, irmão? Jesus não veio revogar a lei. Está aqui. Ele disse, olha, não penses que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar. Se você parar aqui, olha, a bichinha está dormindo. Se você parar aqui, dá a entender que Jesus veio e não revogou a lei. Dá a entender que Jesus veio e continuou ainda pregando lei. Mas continue a leitura. Versículo 18. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo... A pergunta que não quer calar é, Jesus cumpriu ou não cumpriu tudo? Cumpriu. O que é que os irmãos acham? Nossa igreja aqui, irmão, vocês estão pela internet aqui, a nossa comunidade aqui é composta mais de mulheres, né? Sou bem aventurado aqui, tem muitas mulheres, sou igual Jesus. E o mistério de Jesus tinha mais era mulheres. Então, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, Ele é homem. É isso. nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Eu pergunto a você que me acompanha agora no Facebook, Jesus cumpriu ou não cumpriu toda a lei? Jesus cumpriu ou não cumpriu toda a escritura? Vamos ver, vamos conferir coisas espirituais com espirituais. Agora você aí, abra no livro de João, livro histórico de João. Você está em Mateus, você passa Mateus, Marcos, Lucas e João, é o quarto livro. 14. João 19. João 19, versículo 28 em diante. 19, 28. Livro histórico de João, capítulo 19, versículo 28. João capítulo 19, versículo 28. Amém. Amém? Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Graças a Deus que todo mundo encontrou, né? João 19, 28. Diz assim a palavra. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse:
Olha, depois de que Jesus aqui estava na cruz, certo? Jesus estava na cruz, depois que tudo tinha acontecido, ele tinha sido cuspido, tinha sido chicoteado, tinha carregado a cruz, tinha acontecido muitas coisas. Depois disso, vendo Jesus que tudo estava consumado, ou seja, tudo aquilo que as Escrituras falavam a respeito do Cristo que ele veio para fazer, ele fez. Mas ainda faltava um item. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: foi o que Jesus disse? Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando no caniço de esopo, lhe chegaram à boca. Depois que lhe chegaram à boca, o que foi que Jesus disse? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, o que foi que Jesus disse? Está consumado. Está consumado. Na palavra grega diz tetelestai, está feito, está consumado, a obra está completa. Então, o que Jesus veio a fazer, o que as Escrituras falavam a respeito do Cristo, queria ser imolado, queria ser sacrificado. Isaías tinha profetizado que uma virgem conceberia um menino, lhe porás o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías tinha profetizado que, olha, ele será a propiciação pelo nosso pecado. Isaías tinha dito, certamente ele vai tomar sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, os profetas tinham profetizado. E as Escrituras falavam a respeito do Cristo. De Gênesis a Apocalipse, falava-se a respeito do Cristo. E o Cristo veio. E o Cristo cumpriu tudo. Então ele disse: eu não vim para revogar a lei dos profetas. Ele não podia chegar e dizer assim: eu vou tirar. Mas a partir do momento que ele cumpriu tudo à risca, ele disse: agora eu que sou o Senhor. Agora eu tenho o poder de revogar, de colocar de parte. Porque essa lei era símbolo de maldição. A lei se tornou maldição na vida dos filhos de Deus. Por que a lei se tornou maldição? Porque quanto mais lei, mais o povo pecava. Quanto mais a lei dizia: não adulterarás, não matarás, não falar isso, não faça aquilo. Quanto mais lei, mais transgressão. E quanto mais transgressão, mais condenação. Então, Jesus disse: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então aqui ele veio, cumpriu a lei e revogou a lei. Pastor, mas existe algum texto na Bíblia que diz que ele revogou a lei? Existe, vamos ver depois. Agora eu quero que você abra em Gálatas capítulo 3, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3, versículo 13. Olha o que é que a lei se tornou. Gálatas, capítulo de número 3, versículo 13. Vamos ler do versículo 11. Gálatas, capítulo 3, versículo 11 ao 13. Amém? Estamos todos? Amém. Diz assim a palavra: e é evidente, diga é evidente, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pelas obras. Amém? Não. O justo viverá pelo quê? Da fé. Na fé, irmãos. Eu pensei que era pelas obras. Eu pensei que o justo ia viver porque subiu o monte. Eu pensei que o justo ia viver porque fazia muitos sacrifícios, jejuns, vigílias, subiu o monte, campanha de libertação na sexta-feira. Ele disse: não de obras. O justo tem que viver pela fé. Versículo 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por elas viverá, ou por eles viverá. Versículo 13. Cristo nos libertou da maldição da lei. Diga: Cristo nos libertou da maldição da lei. Cristo nos libertou da maldição da lei. Esse libertou aqui é passado, presente ou futuro? Passado. Cristo nos Passado. libertou é o quê? Hein, Danilo? Você que faz faculdade. Libertou é passado, presente ou futuro? Passado. Libertou, salvou, justificou, perdoou. Tudo está no passado. Cristo nos libertou da maldição da lei. Ou seja, nós não temos mais que viver pela lei de Moisés, pelos parâmetros de Moisés. Nós temos que viver hoje pela fé, pela graça. Pela graça de Deus. Cristo nos libertou da maldição da lei.
fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Versículo 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebessem pela fé o Espírito prometido. Hoje nós vivemos em novidade de vida. Hoje nós andamos por fé. Hoje nós adoramos a Deus em novidade de vida, em espírito e em verdade, pela fé. De repente você pode perguntar assim, vocês que estão chegando agora podem dizer assim: mas meu irmão Robson, como você quer me chamar? Viver, pessoa que de repente diga assim: pega aí seu copo com água, eu vou orar pelo seu copo, eu vou abençoar essa água, quando você tomar essa água você vai ficar curado. Isso também não é viver por fé? De certa forma é uma fé, mas não a fé bíblica, mas não a fé evangélica, porque a fé bíblica me ensina a não andar pelo que eu vejo. A Bíblia me ensina a não andar pelo que eu vejo, o que eu toco, o que eu sinto, o que eu penso. A Bíblia me ensina a andar pela palavra. E a palavra diz que eu já sou abençoado. Então não preciso de um copo de água para me abençoar. A Bíblia diz que eu já sou. Em Cristo Jesus ele já é agora. Já somos abençoados. Então não preciso da água para ser abençoado. Amém? Mas eu não tenho que fazer o sacrifício, eu não tenho que dar o meu dízimo para Deus me abençoar. Não, isso aí é coisa da lei. Dízimo é da lei. E se eu quero viver pela lei, a Bíblia está dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então a lei era maldição. Então se eu for dar o dízimo, eu estou debaixo de maldição. Mas isso é o avesso. Como eu disse, a mensagem é libertadora. É completamente o avesso que se ensina aí no sistema religioso. Porque no sistema religioso ensina a pessoa a dar para que Deus abençoe. Não é assim que é? Ensina as pessoas a dar. Diz assim: melhor coisa é dar do que receber. Mas quem é que dá? É as ovelhas que dá para o pastor, ou é o pastor que tem que ser exemplo para as ovelhas? O pastor que tem que ser exemplo. Eita, a minha esposa vai esperar. Glória a Não, Deus. a melhor coisa é dar do que receber. Jesus disse, olha, e Paulo fala lá em Atos dos Apóstolos: olha, eu tenho vos mostrado em tudo que fazendo assim era misto socorrer os necessitados e recordar as palavras do Senhor Jesus, que mais bem-aventurados são os que dão do que os que recebem. E Paulo disse: eu tenho mostrado em tudo. Em tudo o que? Paulo disse que trabalhava. Ele disse: olha, essas mãos me serviram para que trabalhando não seja pesado a ninguém. Aí ele disse assim: olha, eu tenho mostrado para vocês que trabalhando assim, Paulo fazia tenda para sobreviver e para socorrer aqueles que ajudavam, aqueles que faziam parte do seu ministério. Ele disse: eu tenho mostrado em tudo que trabalhando assim é misto e socorrer os necessitados. Aí sim ele se recordar as palavras do Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Amados, não tem amor. E outra coisa, vale ressaltar um detalhe: esse dar não é dar na igreja, esse dar não é dar no templo, esse dar é dar aos pobres. Se você for ver o contexto, lá está se referindo a dar aos pobres, é dar a quem não tem. Amém? Amém, irmã Cícera? Dá aos pobres. Não tem glória, não tem coisa melhor do que alguém bater na sua porta e você ter alguma coisa para dar, para ofertar, para ajudar, para financiar, para ajudar as pessoas. Então esse dar é as pessoas, é dar aos pobres, é dar ao necessitado, não é dar ao pastor da igreja, presidente da convenção. Amém? Não é financiar carro de pastor, não é financiar casa para pastor, não é financiar, o falso evangelho. É financiar aqueles que precisam, ajudar quem precisa de fato, de verdade, que são os pobres. Amém? Amém. Então, havia lei. Por que esse período de Adão até a cruz foi chamado de Império das Trevas? Primeiramente porque havia lei. Só que Jesus veio e nos resgatou da maldição da lei. Resgatou é passado, presente ou futuro? Passado. Ele resgatou. Guarde isso na sua mente. Agora vamos ver o que é que diz Colossenses, capítulo 2. Você está aqui em Gálatas, aí você passa, vai para frente, vai passando as folhas, vai folheando, aí passa Efésios, depois de Efésios é Filipenses, depois é Colossenses. Amém? Amém. Colossenses capítulo 2, versículo 14. A cadeira, meu filho? Agora pensei que tem uma cadeira aqui para meu amigo. Hoje, graças a Deus, aqui nós estamos pessoas em pé, lá de fora aqui assistindo. Graças a Deus. Amém, amados? Amém. Colossenses capítulo 2, o espaço está ficando pequeno. Colossenses 2,14. Colossenses capítulo 2, versículo 14.
Amém? Olha o que a palavra diz. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Escute bem. Paulo está dizendo que veio Cristo e ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Eu pergunto às irmãs, a nossa igreja aqui é mais de irmãs, e ao irmão aqui presente, só tem um varão. Ah, lá está o varãozinho ali, a varinha, o varão e a varinha. Então, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Qual era esse escrito de dívida que era contra nós, dona Valmisa? Se você está prestando atenção à reunião. Está lembrado? Qual era o escrito de dívida que era contra nós, que nos acusava, que nos condenava, que nos apontava? A lei de Moisés. A lei de Moisés. Fala com firmeza. A lei, diga a lei. A lei. O escrito de dívida que era contra nós era a lei. Por que a lei era contra nós? Porque ela dizia: não condenarás, não matarás, não roubarás, não faça, não toques naquilo outro, não faça isso, não faça aquilo outro. Então, sabe, o homem tinha que viver pelo fio, era todo o tempo ali, transgredir. Ou seja, o homem, sabe, era pisando, como se diz aqui no Ceará, em casca de ovo, sabe? Era ali, mas mesmo ele se esforçando, se esmerando para não pecar, para não transgredir, mas ele acabava transgredindo. Não era assim, meu irmão? Acabava transgredindo. Então a Bíblia diz que a lei era um escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança e era-nos prejudicial. Por que era prejudicial? Porque a lei, Jéssica, a lei ela não justificava o homem. A lei, ela só acusava, ela apontava, ela condenava, mas ela não justificava. A lei não justificava. E aí veio a graça. E aí veio Jesus Cristo. E sabe o que é que Jesus agia? Quem aqui sabe a história da mulher adulta? Alguém sabe? Estava lá, os fariseus chegaram, ou seja, os fariseus, os saduceus representavam a lei, chegaram ali enfurecidos, sabe? Olha, a lei diz que tem que matar, essa adulta foi pega adultério e tal. Fato interessante que só pegaram a mulher, né? Sabe, Jaqueline? Geralmente a lei, geralmente o sistema quer, sabe, espoliar mais as mulheres. Cadê o homem nessa história? E o homem que foi pego em adultério? Por que ele não estava lá? Mas eles pegaram logo, vieram logo enfurecido em cima das mulheres, ou da mulher. Ele disse: olha, essa mulher foi pega em adultério. E a lei diz que tem que matar, tem que apedrejar até que morra. Isso se repetia por diversas vezes, reiteradas vezes. E aí Jesus se levantou e disse: olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Diz a palavra que dos mais velhos aos mais moços foram lançando as suas pedras e foram indo embora. Amados, diante daquela mulher estava um que poderia condenar ela. Diante dela estava um que não tinha pecado algum. E ele tinha toda a autoridade de dizer: olha, mulher, tu pecou. E a lei diz que tem que apedrejar, e eu não tenho pecado, então eu posso te apedrejar. Jesus, aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Diante dele estava um, diante dela estava um que poderia apedrejar, mas ele preferiu usar o quê? O amor, a misericórdia e o perdão. Geralmente no sistema religioso as pessoas, é um sistema de acusação, é um sistema de condenação, é um sistema pesado, que julga, que condena, mas que não traz alívio. E Jesus disse: olha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Evangelho tem que nos trazer alívio. O Evangelho tem que nos trazer descanso para a nossa alma. Eu não posso ir dormir pensando: ai meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? Ai meu Deus, e se Deus vier agora e se eu ficar? Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo nos traz descanso para a alma. O Evangelho de Jesus Cristo nos traz repouso. Glória a Deus. E ele diz: aquele que crê na palavra entra no descanso. Então não temos que fazer nada para ter descanso. Temos que crer. Temos que crer no Evangelho. Amém? Amém. Então vamos lá. Colossenses 2,14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente. Ele removeu inteiramente a lei. Ele não removeu 50%, porque há quem diga assim: olha, irmão, é verdade, Jesus deu, ele cumpriu a lei, ele revogou a lei, mas foi a lei cerimonial. A lei pactual, a lei moral ainda continua em vigência, mas a Bíblia está dizendo que ele removeu inteiramente. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Versículo 15.
E tendo despojado os principados e potestades, tendo despojado os principados e as potestades publicamente, o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então Cristo triunfou sobre tudo e sobre todos. Na cruz tudo mudou. Na cruz tudo se fez novo. E na cruz a lei findou. Na cruz a lei findou. Vamos ver Romanos capítulo 10. Volte um pouquinho atrás agora. Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4. E como tem pessoas que veem preto no branco, mas ainda querem viver pela lei. Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos 10, 4. Amém? Amém. Diz assim a palavra, ó. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, para quem crê que ele veio, que ele disse tetelestai, para quem crê que ele diz, olha, está consumado, ele cumpriu tudo. Ele disse, olha, eu não vim para revogar a Deus, profeta, eu vim para cumprir. Porque em verdade, eu digo que até que o céu e a terra passem, nem um milho, um tio jamais cairá dali, até que tudo se cumpra. E eu pergunto a vocês mais uma vez, Jesus cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. E se ele cumpriu, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Eu creio, vocês creem? Amém. Se você crê, diga, papai. Papai. Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, por que essa era chamada de Império das Trevas? Essa era chamada de Império das Trevas porque havia a lei de Moisés estava em vigência, a lei de Moisés estava imperando, havia um imperialismo da lei. Amém? Amém. Segundo lugar, se havia lei, havia transgressão, sim ou não? Sim. Se havia transgressão, havia pecado. Eita, pastor, se havia lei, havia pecado. Exato, vamos ver Romanos capítulo 5, versículo 12 e 13. E isso daqui a mensagem agora vai começar a ficar polêmica. Vai começar a ficar polêmica. Romanos capítulo 5, versículo 12. Amém? Amém. Estamos todos? Como diz o nosso amado irmão Geraldo Moraes, aí da igreja em Espírito e em Verdade. Graça e paz, meu amado, meu alô aqui de Fortaleza, Ceará, para vocês aí da igreja em Espírito e em Verdade. Um abraço também meu irmão Miguel Ângelo. Então, portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos, olha, Paulo está dizendo que assim como por um só homem, quem foi esse homem? Adão, né? Adão. Assim como um só homem entrou o pecado no mundo, todo mundo aqui crê que por Adão entrou o pecado no mundo? Amém. Amém? Amém. É o que diz a Bíblia, né? Isso está escrito, mas não acreditamos. Amém? Amém. Portanto, assim por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passaram a todos os homens, porque todos pecaram. Diz que um homem pecou, logo todos pecaram. Diz que um homem pecou, logo todos se tornaram pecadores. É o que diz a Bíblia, amém? Amém. Versículo 13. Versículo 13. Porque até o regime da lei, diga, até o regime da lei, Até o regime da o lei. que é que havia? Havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Quem está entendendo aqui, diga amém. Amém. Vocês estão entendendo mesmo? Diz que até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O que foi que em Romanos 10,4 diz que o fim da lei é? Cristo. Então a lei findou. Se não há lei, não há. Pecado. É forte? Meu irmão, o que é que você está querendo dizer? Eu estou dizendo que nenhuma condenação há para a sua vida. O que eu quero dizer para você é isso: que não existe mais condenação, porque a lei é que nos acusava. A lei é que nos condenava. Por causa da lei veio o pecado. Por causa do pecado veio a morte. Nós vamos ver isso também. Então, até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Eita, macho, que nem ele
Eu me lembrei do meu amigo Cláudio Pereira. Eita, macho. Se não há lei, não há pecado. Como diz aí o homem do chapéu, é muito forte, irmãos. É para glorificar de pé. Se não há lei, não há pecado. Versículo, vamos ver agora Romanos capítulo 7. Passam as folhinhas na frente. Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Vamos lá. Amém? Amém. Romanos 7, 7. O que diremos, pois? É a lei pecado? O que é que os irmãos acham? É a lei pecado? Não. Não? O que diremos, pois? É a lei pecado? Paulo diz, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da Lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, de certa forma, é a lei pecado? Não. Mas foi por causa da lei que eu conheci o pecado. E quando veio o conhecimento do pecado, eu fui lá e transgredi. É o que Paulo está dizendo. Mas o pecado não é tomado, versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento. Escute bem. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o... Pecado. Eita, macho, o pecado está morto. Se não tem lei, não tem pecado, então o pecado está morto. Para mim explicar a vocês com mais exatidão, Valdir está doido de fazer uma pergunta, não é? Geralmente, vou exemplificar. Ele está dizendo que a lei é pecado? Não. Mas o pecado tomando a ocasião pelo mandamento. Você já viu aquelas pegadinhas que tem essa um negócio lá? Não olhe. Aí o curioso quase fica, rapaz, eu olho. Olha ou não olho? Vou. Aí não olhe. Aí o cara vai e olha e leva uma topada na cara. Então a lei foi exatamente isso. A lei não mate. Aí o cara, rapaz. Então aquilo despertou uma curiosidade. Não adultere. Sabe? E o cara começou a lei começou a gerar curiosidades, porque antes da lei o homem até fazia o erro, mas não tinha lei, então não tinha condenação, não havia nada que, ou seja, então ele não tinha condenação para ele, porque não tinha uma lei dizendo que era pecado. Ele fazia muitas das vezes, sabe, inocentemente. Mas a partir do momento que veio a lei, não faça, e quanto mais lei, mais foi gerando, mais foi despertando o pecado na raça humana, na humanidade. Quem está entendendo aqui, diga amém. Amém. Mas Paulo está dizendo, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, pulei aqui, rapaz. Paulo está dizendo, capítulo 7, versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência. Como é que diz na sua Bíblia aí, Joaquim? Concupiscência também? Porque sem lei está morto o... Está escrito assim também? Sem lei está morto o... pecado. Então se não há lei, não há pecado. Isso é muito forte, né, meu irmão? Se não há lei, não há pecado. Volte agora a Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, volte atrás agora. Romanos 5, versículo 20. Romanos 5, 20. Amém? Olha o que aqui Paulo vai dizer mais. Sobreveio a lei. Estamos todos aí? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, o que foi que aconteceu? Abundou a graça. Diz que onde abundou o pecado, o que foi que aconteceu? A graça foi superior. É ou não é muito forte? Diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, se o pecado foi ruim, a graça é superior ao pecado. É por isso que Paulo vai dizer aos Romanos: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você tem coragem de olhar para o teu irmão da direita e da esquerda e dizer: irmão, não há mais pecado. Não há mais pecado. Esse momento lá, a cabeça de alguns aqui deve estar assim, né, Valdir? Mas depois eu vou explicar.
Tá todos cantando, mas se ela tá perto, não é assim? Mas é outra. Deixa eu terminar aqui, eu explico. Você no Facebook também deve estar assim, mas esses ladrões aí que roubam, mais esses assassinos que estão aí soltos, mais esses irmãos aí que pulam a cerca, né? E essas mulheres aí também que pulam a cerca também, pulam lá o quintal, e aí? Isso não é pecado? No final eu explico, meu irmão, fica aí, é audiência, vamos dar audiência. Romanos capítulo 5, versículo 20, então diz que sobreviveu a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, amém? Amém. A graça foi superior. Aqui em Romanos 5, versículo 14, olha o que é que diz mais. Romanos 5, versículo 14. Entretanto reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram. Paulo está dizendo que reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, Paulo está dizendo que reinou a morte desde Adão até Moisés. O que ele está dizendo? Reinou a morte de Adão até Moisés. Por que Moisés? Porque depois de Adão veio Moisés com suas 613 mandamentos. Então reinou a morte desde Adão até Moisés, ou seja, de Adão até Moisés. Eu sei que de Abraão viveu 430 anos, depois foi que veio a lei, né? A lei veio 430 anos depois de Abraão. Eu não sei quantos anos entre de Adão até Moisés, mas eu sei que foi um longo período, foi um período extenso. Então, Paulo está dizendo que a morte reinou desde Adão até Moisés. Por que a morte reinou? Porque havia lei. E por que a morte reinou? Porque havia transgressão. Por que a morte reinou? Porque havia pecado. E o salário do pecado era a morte. Amém? Vamos continuar. Entretanto reinou a morte sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Olhe para mim agora para eu fazer uma pergunta interessante. Diz a Bíblia que Adão pecou. Um pecou, logo todos pecaram. É assim? Mas eu estava lá no Éden, junto com Adão. Eu fiz alguma coisa para mim ser chamado de pecador? Não. Adão pecou, todos pecaram. Um pecou, e por causa do pecado de um, logo todos se tornaram pecadores. Versículo 14 ele diz, olha, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. Eu não cometi uma semelhança igual a Adão, mas o pecado foi imputado em mim, o pecado foi imputado em você, foi empurrado, como digo ela abaixo, sem eu querer. Eu nasci pecador, ou eu achava que eu tinha nascido pecador, porque até a cruz, todos que nasceram até a cruz nasceram debaixo do pecado. Quem nasce depois da cruz já nasce sem pecado. Glória a Deus. Ah, papai. Amém. Eita, Valência. Glória a Deus. Já nasce sem pecado. É muito forte. Entretanto, reinou a morte de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Agora veja, Adão era a figura daquele que havia de vir. Diz que Adão prefigurava a um que havia de vir. Diz a Bíblia que o primeiro Adão nos matou. Diz a Bíblia também que o segundo Adão veio e nos deu vida. Esse segundo Adão era Cristo. Então a Bíblia diz que este Adão era a figura daquele que havia de vir. Glória a Deus. Então Adão nos fez pecadores, amém? Amém. Agora vamos ver o que é que Cristo fez. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Então até aqui entendemos que Adão nos fez pecadores, Adão nos matou, verdade? Verdade. Agora vamos ver o que é que Cristo fez. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Quem nasceu de Adão até Moisés, ou de Adão até a cruz, nasceu pecador. Nasceu debaixo do pecado original. Nasceu condenado, destituído da glória de Deus. Mateus capítulo 1, versículo 21, amém? Diz assim a palavra. Aqui é o nascimento de Jesus anunciado.
e vem um anjo e começa a falar do nascimento para Maria, e ele vai dizer: ela, no caso ele está narrando aqui para José, ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de quê? De Jesus, porque ele vai fazer o que, amados? Porque ele salvará o seu povo dos pecados. Então veja bem, o anjo vai dizer para José que Maria estava grávida e ela ia dar à luz a um filho. Lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Se eu disser hoje que eu ainda sou pecador, que eu ainda tenho pecado, eu estou dizendo que Jesus veio e não tirou o pecado. Eu estou dizendo que Jesus veio e não salvou o seu povo. Nós somos ou não somos povo de Deus? Amém. Amém. Nós somos de Deus ou nós somos do diabo? Somos de Deus. Então, Jesus tirou o pecado da nossa vida. Não existe mais condenação? Ou existe? A palavra diz que sem lei não há. Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Salvou ou não salvou, mas? Salvou. Amém. Libertou ou não libertou? Libertou. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Mas tem mais. Porque aí no sistema religioso, como é o nome da abençoada aí? Isso aí mesmo, da criança. Nália? Renália. Porque aí no sistema, Renália, é o seguinte. Aí no sistema se lê um texto e muitas das vezes não lê nem o contexto, e aí vem as heresias. Aqui nós não lemos um texto isolado. Aqui nós lemos Bíblia. Aqui a gente vai conferir coisas espirituais com espirituais e vemos textos que contextam. Por exemplo, ele dará à luz a um filho, ou ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aí, se só existisse esse texto aqui, é um texto de natureza duvidoso. Mas a Bíblia vai mencionar isso por diversos textos, ou por diversos contextos. Vamos ver o contexto desse texto. João capítulo 1, vamos ver agora. Mateus, Marcos, Lucas, aí tem João, quarto livro da Bíblia, do Novo Testamento. João capítulo 1, versículo 29. Vamos ver o que é que diz aí, João. João capítulo 1, versículo 29. Amém? Amém. João 1, 29. Diz assim a palavra. No dia seguinte o que? Aqui João Batista estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: que foi que João disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está na Bíblia de vocês assim? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da onde, mas? Do mundo. Jesus tirou ou não tirou o pecado? Tirou. Amém. Você crê, irmão? Glória a Deus. Amém. Você é pecador ainda? Amém. Glória a Deus. É desafiador, sabe? É desafiador. Mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Viver pela fé é viver pelo que está escrito. Glória a Amém? Deus. Amém. Jesus viu Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Tem mais. Agora vai lá para Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Então você vai ter Os 10 primeiros. Segunda Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, depois Tito, depois Filemão e depois Hebreus. 10, 1. Hebreus capítulo 10, versículo 1 em diante. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Amém? Vamos conferir coisas espirituais com espirituais. Amém, Danise? Outro não? Fica
depois de Filemon Lá pro final do e antes de Tiago. Se encontrar Tiago, só voltar atrás, que é Hebreus. Hebreus capítulo 10, os irmãos da internet têm um pouco de paciência aqui, que a gente está com pessoas novas que estão chegando agora. Amém? Amém. Hebreus capítulo 10, versículo 1, que diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouro. A lei era o quê? Sombra. A lei era sombra, não era a imagem real. Visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, que com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Então aqui o escritor dos Hebreus está dizendo que a lei era uma sombra, não era a imagem real, e que na lei ou que na sombra simbolizava, não era o real, era símbolo. Versículo 2: outra sorte não teria cessado de ser oferecido por quantos que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todos, não mais teriam consciência de pecado. O que está dizendo aqui? Se a lei, como a lei era sombra, e anos após anos ele fazia oferenda ou fazia sacrifícios pelos pecados, mas mesmo assim, todo ano eles recordavam a respeito dos pecados. Todo ano era oferecido holocausto e sacrifícios e recordavam a respeito dos pecados. Versículo 4, versículo 3: entretanto, nesse sacrifício faz recordação pelos pecados todos os anos. Versículo 4: porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Era o que se fazia na lei, né? Oferecia sangue de touros, de bodes, de bezerro, de carneiro. Naquela época, Deus aceitava esse tipo de sacrifício. Versículo 5: por isso ao entrar no mundo diz, por isso ao entrar no mundo quem? Jesus. Por isso ao entrar no mundo diz, sacrifícios e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Aqui é Cristo que está falando, tá certo? Sacrifício e oferta não quiseste. Chegou uma hora que Deus disse basta. Chegou uma hora que Deus disse, olha, misericórdia eu quero, e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Chegou uma hora que Deus se cansou desse sacrifício, porque todo ano era a mesma coisa. Todo ano o homem pecava, quando chegava no final do ano oferecia-se um carneiro, um bode, um negócio, e estava feito o holocausto. Chegou a hora que Deus disse, eu não quero mais isso. Sacrifício e oferta não quiseste, antes um pouco me formaste. Versículo 6: não te deleitaste com holocaustos e oferta pelos pecados. Versículo 7: então eu disse, eis-me aqui. Quem foi que disse, amados? Jesus. Então eu disse, eis-me aqui, estou no rolo do livro. Estou no rolo, estou aqui. Eis que aqui estou, perdão. No rolo do livro está escrito ao meu respeito. Versículo, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Versículo 8. Deixa eu ver. Não, versículo 10. Vamos passar para adiantar. Versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Quantas vezes? Uma vez. Ele vai dizer, olha, nessa vontade. Que vontade? Que Deus tinha preparado um corpo para ele. Nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Diga uma vez por todas. Uma vez por todas. Versículo 12, versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer serviço sagrado e a oferecer muitas das vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais pode remover pecados. Ele está dizendo que todo sacerdote, lá segundo a sombra, segundo a lei, era oferecido dia após dia sacrifícios, sabe? Jejuava, sacrificava, subia monte, descia monte, botava óleo lá e lá vai. Todo dia após dia, ano após ano, era oferecido as mesmas coisas. Versículo 13: aguardando daí em diante até que versículo 12: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Jesus, porém, tendo se oferecido
para sempre um único sacrifício assentou-se. O que é que significa isso, meu irmão? Significa que ele está sentado governando as nações e que ele não precisa mais estar oferecendo sacrifício pelo pecado. Porque o único sacrifício dele foi perfeito. E o único sacrifício dele já nos tirou o pecado, já nos aperfeiçoou. Glória a Deus. Meu irmão, Jesus já nos aperfeiçoou. Como? Se eu ainda peco, né, meu? Tá assim na mente de vocês. Eu brincava muito com isso daqui. Hoje, graças a Deus, está mais maleável. A gente discutia, mas eu sou um pecador, eu sou miserável, eu sou pó e cinza. E é assim que a lei nos vê. É assim que a gente se vê na lei. É assim que a gente se vê na religião, como pecador, como miserável, sabe? Como escória. Eu sou pó e cinza, eu sou um maldito mesmo. Não, você não é isso não. Você é mais do que vencedor por aquele que te amou. Você é perfeito, você é perfeita, você é, sabe, a menina dos olhos de Deus. Você é preciosa aos olhos do Pai, Ele te amou e Ele te ama com amor eterno. É assim que Deus nos vê. Deus nos vê como pecador, como escória, como condenados ao inferno. E se pecar? Aguarde mais um pouquinho que eu vou explicar. Amém? Amém. Então, Ele, com um único sacrifício perfeito, tirou o pecado e assentou-se à destra de Deus. Em versículo 14, ele vai dizer mais, ó. Porque com uma única oferta, diga uma única oferta. Uma única oferta. Aperfeiçoou até segunda-feira de tarde. Não. Amém? Aperfeiçoou até quando? Para sempre. Assim. Quer dizer que não é até a segunda-feira ou até o final do ano, não? Enquanto chega o dezembro? Não. Aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Quantos estão sendo santificados aqui nessa noite? Diga amém. Amém. Você é perfeito no seu espírito, mas você está sendo santificado pela palavra. Amém? Amém. Diga papai. Papai. Glória a Deus. Então, Cristo assentou-se. Significa que Ele não vive lá oferecendo um sacrifício ano após ano. Ele está sentado, Ele está governando. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Vai evidenciar sobre o mesmo fato. Hebreus, pode só uma folhinha atrás, capítulo 9, versículo 26. Amém? Ora, neste caso, vai falar mais uma vez sobre o mesmo pecado. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas das vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir aos tempos, se manifestou muitas vezes. Amém? Uma vez. Ai, uma vez, não. Se manifestou uma vez por todas. Geralmente o escritor aos Hebreus, ele enfatiza muito uma vez por todas. Porque Cristo não vai vir outra vez para estar oferecendo um sacrifício, não. Ele vai vir outra vez para arrebatar o seu povo, para buscar o seu rebanho. Amém? Glória a Deus. Porque eu concordo em muitas coisas com os irmãos que têm uma linha preterista, mas eu ainda acredito ainda no arrebatamento da igreja. Eu acredito que Cristo vai buscar o seu povo, que este corpo vai ser transformado. Vamos receber um corpo igual do Senhor Jesus, ressuscitado, sem pecado, porque no Espírito nós somos perfeitos. Não há mais pecado, mas esse corpo aqui de carne ainda é contaminado, porque ainda carrega a imagem do primeiro Adão. Glória a Deus. Glória a Deus. Ora, neste caso seria necessário que muitas das vezes tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Está assim na Bíblia de vocês? Amém. Olha, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o... Aniquilou ou não aniquilou? Aniquilou. Glória a Deus. Aniquilar significa colocar de lado, levar ao fim. Foi isso que ele fez. Amém. Ele levou o fim ao pecado. Amém. Mas, olha o contexto. Glória a Deus. Versículo 27. E assim está ordenado aos homens.
ou assim, e assim como os homens estavam ordenados a morrer uma única vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre. Veja que o escritor aos Hebreus sempre enfatiza uma vez para sempre. Assim também Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar o pecado de muitos. Para aí agora, olhe para mim para você entender. Por que ele diz aqui que para tirar o pecado de muitos e não de todos? Aqui para tirar o pecado de muitos, não é de toda a raça humana. Ele tirou de muitos. Quem são esses muitos, meu irmão Tess? Os eleitos. Os eleitos. Deus não morreu por toda a raça humana, como se ensina a religião. Morreu pelos seus filhos. Glória a Deus. Ela dará a luz ao menino e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Ele veio para o seu povo, ele não veio para os filhos do diabo. Ele não veio para os cabritos. Uma coisa que muitos não entendem é que há neste mundo duas descendências: filho de Deus, filho do diabo. Joio, trigo, ovelha, cabrito, ovelha e os lobos. Então Jesus, aqui ele veio e morreu e tirou o pecado de muitos. E esses muitos são os seus filhos, esses são os eleitos. Amém. Nem todo mundo vai se salvar. Nem todo mundo vão para o paraíso. Somente os eleitos, somente os filhos de Deus. Amém? Amém. Dê graças a Deus por você fazer parte Glória a Deus. do rebanho do bom pastor, aquele que deu a vida por nós. Amém? Amém. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez. Aparecerá quando, amados? Segunda vez. Segunda vez. Vai voltar. Aparecerá a segunda vez. E essa segunda vez que ele vai voltar, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Aparecerá a segunda vez sem pecado, Jaqueline. Jesus vai aparecer a segunda vez sem pecado. Jesus tinha pecado? Não. Mas aqui não está dizendo que Jesus aparecerá a segunda vez sem pecado? Ele levou o nosso pecado. Não, mas ele não tinha pecado. Nem quando ele estava no corpo de carne. Aparecerá a segunda vez sem pecado. Mas quem é que vai estar sem pecado? Jesus ou o seu povo? O povo de Deus. Tá vendo? Aparecerá a segunda vez sem pecado. A segunda vez que ele vai voltar, ele não vai vir buscar os pecadores, vai vir buscar o seu povo, que foi lavado e remido pelo sangue dele, que foi purificado, que hoje ele nos vê perfeito. Porque Deus não nos vê na carne, Deus nos vê no Espírito. Amém? Glória a Deus. Para vir buscar o seu povo. Por isso é que eu digo e repito, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. O que é que te condena, irmão? O que é que te acusa? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus que justifica? Ou antes foi Deus que morreu e deu a vida por nós, que nos justificou, que nos salvou, que nos perdoou? Nenhuma condenação há para nossas vidas. Eu quero concluir nesta noite falando aqui, ou evidenciando o terceiro tópico da mensagem. Então vamos entender. Primeiro, por que essa era de Adão até a cruz foi considerada, ou foi chamada de Império das Trevas? Primeiro, porque havia lei. Segundo, havia Transgressão. pecado. Não, perdão, havia transgressão. E se havia transgressão, havia pecado. Terceiro, se havia lei, se havia transgressão e se havia pecado, então havia Condenação. condenação e morte. Terceiro tópico, havia condenação e morte. Havia condenação e morte. Vamos ver 2 Coríntios. 2 Coríntios. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não está aqui no esboço, mas me veio agora na mente. Capítulo de número 3. 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. Versículo 7. Segunda Coríntios 3, 7. Segunda Coríntios capítulo 3, versículo 7. Amém? Amém. Pode voltar, meu filho, está passando lá no comecinho.
Então diz assim a palavra de Deus: se o ministério da morte, diga ministério da... Esse ministério da morte era o quê? A lei. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha como é que Paulo vai tratar a lei. Renália, né? Como é que Paulo vai tratar a lei? Ele vai chamar a lei de Moisés de ministério da morte. Ele disse: se o ministério da morte é gravado com letras em pedras, qual foi o ministério que foi gravado com letras em pedras? Os 10 mandamentos. Então Paulo, Danisa, chamou a lei de ministério da morte. Chamou os 10 mandamentos que os irmãos adventistas ensinam, que tem que guardar o sábado. Ele chamou aquilo ali de ministério de morte. Ele disse que a gente não pode mais guardar aquilo ali não, porque aquilo ali era para judeu. Ele está dizendo aqui, olha, se o ministério da morte gravado com letras em pedras, eu só conheço uma lei que foi gravada com letras em pedra, que foi os 10 mandamentos. Os outros mandamentos não foi gravado em pedras, ou foi? Se o ministério da morte gravado com letras em pedra se revestiu de glória, ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, olha como é que ele vai chamar a lei mais uma vez de ministério da condenação. A lei condenava, a lei acusava, a lei matava, a lei não tratava o homem. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Hoje nós não vivemos mais segundo a lei, ou segundo os parâmetros de Moisés, nós vivemos segundo uma nova aliança. E essa nova aliança é Cristo em nós, esperança da glória. É o próprio Deus que vai gerar em nós uma consciência de filho e não mais de escravo. Paulo diz que na lei nós éramos considerados como escravos. Nós éramos escravos, mas agora nós não estamos mais debaixo da lei. Hoje nós estamos debaixo da graça. E como é que a gente tem que se ver na graça? Como filhos e não como escravos, não como servos, não como pecadores. Nós somos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros das promessas de Deus. Amém? Somos filhos. Ele disse: porque sois filhos, enviou Deus um Espírito ao nosso Espírito, que clama: Abba, Pai. Ou seja, esse Espírito de filho que foi, colocado em nós, que é o Espírito Santo de Deus, é esse Espírito que nos leva a adorar o Pai, a reconhecer que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Pai, que é o Salvador, e dizemos que Ele é o nosso Pai, Abba Pai, e reconhecemos como Pai. Amém? Amém. Então, se havia lei, havia transgressão. Se havia transgressão, havia pecado. E se havia pecado, havia morte. Mas eu quero dizer para você que a morte foi aniquilada. Eu quero dizer para você que você não morre mais eternamente. É forte, né, meu irmão? O que significa isso, meu irmão? Vamos ver 1 Coríntios. Volte um pouquinho atrás, você está em 2ª, volta para trás. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Coríntios capítulo 15, versículo 55, amém? Estamos todos? Amém. Vamos ler 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortabilidade, ou da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Versículo 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é o que, Márcia? A lei. Graças, porém, a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado era o quê? A lei. Mas não há mais lei. Se não há mais lei, o pecado fica sem força. E se não há mais pecado, então não há morte espiritual. A morte física ainda existe, porque nós estamos no corpo de carne. A morte espiritual jamais. Jamais, porque Cristo já nos deu a vida
eterna. Ainda não temos a vida eterna no corpo, mas no espírito já temos. O espírito, quando você morrer, eu e nós, ou quando nós partir, porque nós estamos aqui como peregrinos, quando nós partirmos, vamos para a casa do nosso Pai. A morte, eu dizia noutra feita que a morte para o cristão, ela não tem que ser algo doloroso, não tem que ser visto algo comum, sabe? A morte do cristão tem que ser uma alegria, porque nós estamos partindo para a nossa pátria, e a nossa pátria está onde? Nos céus. De onde também aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A nossa pátria está no céu, amém? Então, quando você partir dessa para melhor, em qualquer momento pode chegar a nossa hora, em qualquer momento nós podemos ser contemplados. Não chore, não fique triste não. Às vezes a gente chora porque a gente sente saudade, né, irmãos? Mas nós estamos indo para um local, para o braço do Pai. Estamos indo para o paraíso. Paulo disse que ouviu palavras. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso. Ele disse: olha, eu queria partir e estar com o Senhor, que lá é incomparavelmente melhor. Então isso aqui, irmãos, nós não viemos para ficar aqui não. Nós viemos, estamos aqui cumprindo o propósito de Deus, e um dia nós retornaremos para o nosso Pai, Amém. que é no céu, amém? Glória a Deus. Em 2 Timóteo capítulo 1, já estou concluindo, tá, irmãos? Dá um pouquinho de paciência. 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8. 2 Timóteo 1, 8. Eu vou ler, viu, irmãos? Glória a Deus. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nem do encarcerado que sou eu. Pelo contrário, isso é Paulo falando, tá? Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Olha, 1:9. Olha o que 1:9 que diz, ó. Que nos salvou, foi o que Cristo fez? Nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Então não pense você que você é salvo porque você sobe um monte. Você não é salvo porque você dá o dízimo na igreja. Você não é salvo porque você participa da campanha, ou porque atravessou a velhinha no sinal, ou a senhora. Não é segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Você é salvo pela graça. Que nos salvou, graça, que nos foi dada em Cristo Jesus dos tempos eternos. Então a nossa salvação não começou aqui. A nossa salvação não começou, Cícero, quando você levantou a mão e disse: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Não. Tu já era uma salva. Tu já era uma eleita, uma predestinada. Ali foi, sabe, você foi agida pela emoção. Você ouviu o chamado de Deus. Ali se concretizou aquilo que já estava em você. Você já era eleita, você já era salvo. Apenas aquele momento foi só para evidenciar o que você já era. Foi só para externar o que já estava dentro de cada um de nós. Eu também fui na frente, lá na Assembleia de Deus, em janeiro, fevereiro, dia 2 de fevereiro. Faz tanto tempo que até deu branco agora. Aí também me chamaram na frente: olha, você quer entregar a sua vida para Jesus? Vem aqui na frente. Eu fui lá, entreguei minha vida para Jesus. Mas ali eu estava tornando a minha fé pública. Ali eu estava evidenciando aquilo que já era dentro de mim. Eu já era filho, eu já era eleito, eu já fazia parte da família de Deus. E não foi pelos meus méritos, foi Cristo que pagou pelo preço lá na salvação, sabe? Foi Cristo que fez. Ele pagou por mim, por você e por nós. Então não por obras, mas segundo a sua própria determinação e graça. Versículo 10. E manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida, a imortalidade, mediante o Evangelho. Então Cristo destruiu o quê? A morte. Cristo destruiu a morte. Ele ressuscitou.
Ele ressuscitou. Amém? Amém. E eu quero concluir nesta noite Romanos capítulo 8. Tem muitas coisas ainda para falar, mas é muita informação. Romanos capítulo 8. Ei, uma pergunta. E se pecar? Vou terminar, vou falar. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 1. Aqui é pecado. Porque ele falou que explicar no final. Vocês do Facebook devem estar se perguntando, mas você não falou ainda, e se pecar? Eu vou ler aqui o Romanos e eu vou dizer o que é que acontece se pecar, ou se errar o alvo ainda na carne, o ramatene, o que é que acontece, tá bom? Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Estamos todos? Amém. Diz a palavra de Deus: agora, diga agora. Agora. Pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aqui diga amém. Amém. Quem está em Cristo Jesus aqui diga Abba Pai. Você está em Cristo. Se você está em Cristo, eu, você, nós, não há mais condenação sobre nossa vida. Mas o que qualifica alguém a estar em Cristo? Eu digo para você que não é meus atos. Eu digo para você que não é nada que eu faço ou deixo de fazer que me qualifica a estar em Cristo. O que me faz estar em Cristo, ou o que me fez estar nele, enxertado nele, foi Ele mesmo. Foi Ele que nos atraiu, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos perdoou. Então Ele fez tudo para que eu viesse estar nele. Amém. Agora, o que muitas das vezes as pessoas confundem há uma diferença entre estar em Cristo ou ser de Cristo e andar em Cristo. Muitos filhos de Deus às vezes não andam em Cristo, não andam como um cristão, mas estão, porque essas qualificações vêm dele. Se nós lermos 2 Coríntios 3, versículo 4, aí Paulo vai dizer assim, não é por intermédio nosso, não porque nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, 2 Coríntios 4, 5 e diante, por aí, certo? Então, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, versículo 2, olha o versículo 2: porque a lei do Espírito em Cristo Jesus te livrou, diga, me livrou. Me livrou Da lei, diga da lei, do pecado e da morte. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Olha, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Fomos libertos da lei, fomos libertos do pecado e fomos libertos da morte eterna, da morte espiritual. Nada nos separa de Cristo. Amém? Glória a Deus. Nada nos separa em Cristo. E para concluir, eu vou responder agora que as irmãs estão assim com a mente aqui, ó. O irmão também, o irmão assado, né? Maduro. E se pecar, meu irmão? Porque você disse que o império das trevas era composto de lei, de pecado, de condenação e de morte. Mas sem lei não há pecado. E se não há pecado, não há condenação. E se não há condenação, não há morte. Mas essas coisas que nós fazemos, ou que alguns fazem na carne, bebedice, glutonaria, feitiçaria, isso aí não é pecado? Romano, por favor, Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Olha o que é que diz. Ora, as obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas,
a respeito das quais eu vos declaro, como já vos preveni outrora. Cadê? Outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E agora? Ora, as obras da carne. Veja que Paulo vai tratar como obras da... Ele não vai tratar mais como pecado. Ele trata como obra da carne. Ele vai dizer que é a minha natureza carnal. E o que é que a natureza carnal faz? Ela são conhecidas. A natureza carnal faz o quê? Se prostitui. As obras da carne são prostituição. As obras da carne são impureza. As obras da carne são lascívia, idolatria, feitiçaria. Até a feitiçaria é obra da carne. Não, mas é do diabo. É não sei o que, o Exu, o Caveiro, o Zé Pilintra, não é, dona Cícera? Você que veio lá de Maranhão. A feitiçaria, quem é? O diabo. Mas aqui está dizendo que é obra da carne. Obra da carne. E também tem a música, né? Bebê diz, quem bebe muito, esse é o Zé Pilintra que está na vida do homem, né? Esse é o Preto Velho, Nego Gesso. Pombagira. Pombagira também, que bota os homens a perder. Vai lá. Então, o que são isso? São obras da carne. Da carne. Obras da carne. E o que é que acontece? Quem faz essas coisas? Quem bebe demais? Quem fuma? Quem trai? Quem faz essas coisas, essas obras da carne? O que é que acontece? Não herda o reino. Em primeiro lugar, não herda o reino de Deus. Mas pastor, mas irmão Robson, você acabou de dizer que nenhuma condenação há na minha vida. E agora você está dizendo que quem faz essas coisas não herda o reino, não vai para o céu. Eu não estou falando de céu, não. Estou falando do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Paulo disse, o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Você acha que a pessoa que bebe demais, como eu conheço uns e outros aqui que passa com o dedo assim, sabe? Pra lá e pra cá, bem molinho. Você acha que ele tem paz na vida dele? Não. Você acha que a família dele ele vive em paz com a família? O cara chega em casa pura cachaça, você acha que a esposa cheirosinha, banhadinha, chega lá o cara pura cachaça, você acha que ela vai dormir do lado dele em paz? Então o que acontece? Ele não tem paz, ele não é do reino de Deus, que são essas coisas: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas céu ou paraíso, isso é outra coisa. Tá certo? Outro fator, aqui ainda em Gálatas capítulo 6, Gálatas 6, 7. Gálatas 6, 7. Amém? Amém. Diz assim, ó: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também Separar. Então se o cara enche a cara de cachaça, ou se o cara gosta de fumar um bagulho baseado, ele está semeando na carne dele, e ele não vai colher coisas boas. Mas se ele for filho de Deus, Deus trata como filho, Deus corrige, Deus disciplina, Deus açoita, mas Deus ama. Porque é como nós temos filhos aqui, que somos pais, mães de famílias. Eu tenho um ali que é abençoado, tem hora que ele vai para o cinto, tem hora que ele vai para a chinela mesmo, tem hora que ele vai para a disciplina, mas é meu filho, eu amo. Eu faço isso não é porque eu sou mau, é porque eu amo, é para evitar coisas piores. Estou dizendo, o caminho não é isso aí, o caminho é isso aqui. Eu acredito que Deus também seja da mesma forma. Deus é Pai dos Espíritos, e como Pai Ele nos trata muitas das vezes com uma porta fechada, muitas das vezes uma doença, e as pessoas, meu Deus, porque o inimigo está fechando a porta? O inimigo é Deus, vai se consertar, vai ajeitar a sua vida, tá certo? Então não é o inimigo, é Deus às vezes fechando a porta, é Deus tratando, porque Ele nos trata como Pai. Igual o filho que vindo a transgredir, que o Pai não corrige. Amém? Amém. Assim é, porque assim está escrito. Se está escrito, nós cremos e praticamos. Amém. Amém.